Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais um módulo, um curso nosso aqui no EducaFit. Esse vai ser um curso pequeno, na verdade ele é um curso para completar o que foi falado lá na minha aula de laser terapia, então no curso de laser terapia, onde lá a gente viu alguns princípios do processo de reparação tecidual, mas nada tão aprofundado, né? Então, acho que nada mais justo do que agora a gente ter um módulo específico, um momento específico, para a gente discutir alguns aspectos da reparação tecidual, ponto fundamental para com que a gente possa entender um pouco melhor desse aspecto clínico. Digo isso para vocês, pessoal, porque quando a gente pensa em processo de reparação tecidual, e lesão, parece ser algo tão simples, mas que gera uma confusão gigante na maioria de nós. Na verdade, pessoal, o processo de reparação tecidual, ele não é um processo tão simples assim, e clinicamente, que é o nosso principal foco, eu como fisioterapeuta, sempre busco aí orientar vocês para a prática clínica. Pensando na prática clínica, a reparação tecidual, ela é muito difícil de lidar. Digo isso não só pela complexidade que existe nesse processo, mas eu digo isso, pessoal, a vocês, porque o processo de reparação tecidual, clinicamente, ele se torna muito confuso para todos nós. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, quando meu cliente chega na clínica, de eu conseguir determinar qual fase do processo de reparação tecidual ele se encontra, porque as fases, de um certo modo, elas acabam se sobrepondo. E hoje eu tenho um pouco mais de facilidade, justamente por alguns truques e artimanhas que a fisiologia do processo de reparação tecidual veio me ensinando ao longo do tempo. Então, principalmente há um bom tempo atrás, quando eu iria atuar clinicamente no processo de reparação tecidual, eu tinha um pouco mais de dúvida, um pouco mais de incerteza, se o paciente se encontrava mesmo naquela fase ou não, se realmente eu deveria ter aquela ou aquela conduta pensando nesse indivíduo. Bom, e hoje, pelo nosso conhecimento clínico, nós já conseguimos ter uma visão bem melhor e uma definição bem melhor de quando eu devo interferir nesse processo e como esse processo irá se comportar. Porque além de eu entender o processo de reparação tecidual, eu necessito entender como ele se comporta ao longo do tempo. E isso é o principal. Porque se eu sei que ele, na fase inflamatória, por exemplo, que todo mundo vai lá e fala, não, a gente não pode, a gente precisa tirar a inflamação. Não. Na verdade, o processo de reparação tecidual na fase inflamatória é um dos principais momentos para o nosso indivíduo, onde ele vai ter uma limpeza e uma preparação daquele tecido para que haja a proliferação e a recuperação desse tecido. Então, interromper esse processo é muito ruim, porque eu vou gerar um retardamento em toda a reparação tecidual. E olhe lá se ainda eu não pensar em causar, o que a gente chama aí de um processo inflamatório crônico, onde o indivíduo vai ficar com essa lesão por N tempos, justamente por essa característica de retardamento do processo de reparação tecidual, principalmente na fase inflamatória. Então, na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, no processo inflamatório, eu tenho que acelerar, que dar suporte, que dar estratégias para que esse processo ele seja vencido de uma forma rápida, eficiente, sem gerar aí conturbações para o nosso paciente.
Da mesma forma, quando eu penso em um trabalho voltado na fase proliferativa, eu não posso esquecer também de que ainda, dependendo do período, eu vou ter momentos de inflamação. E aí eu necessito, então, de medidas que não tenham agressividade tecidual para eu não desempenhar outras características nesse tecido. E na fase de remodelagem, né, que é a fase onde todo mundo já nem liga mais para o processo de reparação tecidual, né, principalmente no âmbito da fisioterapia, a gente tem que lembrar que esse processo, não sei se vocês sabiam, mas ele pode perdurar por 2 anos. E aí, então, dentro desse processo, como eu devo me comportar como fisioterapeuta para que eu tenha um processo melhor, de forma mais efetiva? Pessoal, então é um pouco, né, do que a gente vai comentar nesse nosso curso, nesse momento que a gente vai passar aqui novamente. Então, pessoal, eu gostaria de deixar um grande abraço a todos e que tenhamos aí um excelente curso, ok? Até nas próximas aulas, onde a gente começa a falar de lesão e depois a gente parte para o processo de reparação tecidual. Grande abraço!